Boa tarde a todos. Essa atividade, ela faz parte de uma atividade, de um evento, na verdade, que nós começamos no Museu de Astronomia na quarta-feira, chamado Palavras e Maravilhas, que é uma ideia da gente unir a arte, a ciência, a literatura, a poesia, a música, e o Museu de Astronomia está contribuindo com as atividades que são inerentes com a nossa área de atuação. Então, nessa mesa de hoje, que é divulgação científica, ensino de ciências na internet, ela pretende justamente isso, que a gente discuta um pouco como que esses dois assuntos, eles conversam, né, na internet. Infelizmente, a gente teve uma surpresa muito desagradável hoje de manhã, que caiu um poste ali perto da UERJ e a gente está sem internet aqui, né? Então, nós estamos gravando o evento, é claro, que depois a gente vai disponibilizar tudo que vai acontecer aqui hoje à tarde para o público que não pôde assistir devido a esse acidente. A gente tentou, inclusive, na instituição aqui no ON, mas é uma coisa da área mesmo e está todo mundo sem internet. Então, a gente, no primeiro momento, nós queremos agradecer a todos, né, que estão aqui e vão participar conosco nessa tarde de discussão que a gente pretende que seja uma tarde enriquecedora para todos nós. Então, qual foi a motivação dessa mesa? A grande rede, ela tem modificado o modo como as pessoas se informam e aprendem. Iniciativas como a Academia Khan, que disponibilizam vídeos com aulas expositivas, abalam o ensino formal tradicional e apontam para uma escola que seja, sobretudo, um espaço de discussão. A pesquisa científica, que cada vez mais perde espaço na grande mídia, é divulgada e debatida através de blogs, vídeos, podcasts e redes sociais. A experiência de visitação de museus, espaços de excelência para o aprendizado não formal, também não passa incólume. O público, espontaneamente, divulga suas experiências nesses locais através das redes sociais, em uma comunicação predominantemente imagética. Por outro lado, acervos e temas que não podem ou não possuem um espaço físico de visitação são divulgados ao público exclusivamente através da grande rede. Esses tipos de experiências e suas perspectivas futuras para o ensino e a divulgação científica serão discutidos nesta mesa redonda. Então, antes de chamar os participantes propriamente ditos, a gente quer também falar um pouquinho dessa experiência do museu com a internet. Então, o Museu de Astronomia, ele possui uma página no Facebook, em que há um trabalho, daqui a pouco a Renata, que vai fazer algumas fotografias, é a pessoa responsável por esse trabalho. O museu está no Twitter, também tem um canal atualizado. O museu tem um canal no YouTube, onde a gente coloca as nossas experiências lá. E a gente também tem duas outras atuações. A gente tem um projeto que é coordenado pela Vera Pinheiro, chamado A Ciência que Eu Faço, que é um trabalho em que é uma coletânea de entrevistas com cientistas, que o objetivo é que cada um conte a sua história, como é que você chegou a ser um cientista, um pesquisador. Né? Para quê? Para a gente poder mostrar para as pessoas que vêm que são pessoas normais como nós, pessoas que tiveram uma trajetória e chegaram a ser isso. Não precisa a gente colocar um estereótipo para essas pessoas. A trajetória delas fez com que elas chegassem a isso. E a gente também tem uma parte no nosso site que são as visitas virtuais em alguns espaços. Uma pessoa que não está aqui no museu, ela pode experimentar um pouquinho do que existe aqui na instituição. Então, quando vocês chegarem aos seus lares, tiverem uma internet, vocês podem visualizar melhor isso que eu estou falando. Então, para a nossa
mesa de hoje. E aí eu também quero me desculpar que foi divulgado que o Omar Martins seria o mediador dessa mesa. Ele teve imprevisto, não pôde estar aqui, então eu não vou fazer um papel de mediação. Eu vou fazer um papel de apresentar vocês e tentar dar o acompanhamento, né, na mesa. Eu sou bibliotecária, tá? Então eu trabalho com informação, então a gente vai juntando essas duas coisas. Então, eu vou chamar as pessoas para compor a mesa e nessa ordem que eu vou chamar, as pessoas serão as falas das pessoas. Okay? Então eu quero chamar primeiro o Luiz Bento, que é do Museu Ciência e Vida e é responsável pelo blog Discutindo Ecologia. O Luiz Bento é divulgador de ciência do Museu Ciência e Vida, biólogo, doutor em ecologia pela UFRJ e especialista em educação à distância pela UF. Ele mantém desde 2006 o blog de divulgação científica Discutindo Ecologia, que faz parte da versão brasileira do maior portal de blogs científicos do mundo, o Science Blogs Brasil. Participa de iniciativas de divulgação científica na internet, em várias mídias, como podcasts, vídeos e redes sociais. É editor da versão em português do portal researchblogging.org, que certifica e cataloga posts de blogs de ciência que citam artigos publicados em periódicos científicos. Integra a iniciativa Science Blogs Brasil e certifica e organiza canais de vídeos de divulgação científica do YouTube Brasil. O segundo participante da mesa é o Rafael Procópio. O Rafael Procópio possui o maior canal de vídeos de divulgação de matemática do YouTube Brasil. O Matemática, com cerca de 330 mil inscritos e 20 milhões de visualizações. Embaixador do YouTube Educação, vencedor do YouTube Creator Camp 2013 e indicado ao prêmio Faz a Diferença do Jornal Globo como personalidade educacional do ano 2014. Palestrante no Brasil e no exterior sobre produção de videoaulas, Enem e ensino de matemática, e ex-professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, hoje dedicando-se exclusivamente ao ensino via internet. Terceira participante é a Tânia Dominique. Tânia Dominique é bacharel com habilitação em pesquisa básica em física, mestre e doutora em astrofísica pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e no Laboratório Nacional de Astrofísica. Foi pesquisadora na University of Bristol, possui uma especialização em divulgação científica, trabalha com instrumentação astronômica e astronomia observacional, com ênfase em pesquisas de astrofísica extragaláctica. Pesquisadora associada do MCTI, atualmente no Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde trabalha, realiza pesquisas sobre patrimônio material de CIT e, em particular, patrimônio recente em astronomia e áreas correlatas. Então, a dinâmica é essa, a gente vai começar as falas de daqui para lá, e depois a gente vai ouvir o depoimento dos outros dois palestrantes, que seria via YouTube, mas se conseguiu resolver o problema aqui, a gente vai ver o depoimento pela maneira que se conseguiu aqui, a gente vai projetar, ok? Obrigado. Tem que agradecer o convite, eu acho uma oportunidade interessante, mesmo sem internet, a gente vai conseguir fazer offline e depois a gente conversa pela internet, né? Acho que é uma oportunidade interessante. Eu queria fazer umas palavras breves sobre, já que eu sou a primeira pessoa a falar, né? Eu pensei em fazer uma coisa mais geral, eu não vou entrar em detalhes, mas tentar introduzir algumas
na verdade, algumas discussões, alguns tópicos para levantar a discussão que eu acho importante para conversar quando a gente fala sobre a internet. E são 3 pontos importantes. Primeiro, rapidamente, sobre a relevância da internet no mundo atual perante outras mídias. Existe um grande mito de que a internet é uma coisa pequena, que ninguém está na internet, que a pessoa assiste mais TV, lê mais jornal, e eu trouxe dados bem rápidos para bater um pouco disso. Do Science Blogs aos blogs, né, de como eu que comecei a organizar os Science Blogs, hoje em dia a gente está com uma iniciativa um pouco diferente, mantendo em paralelo as duas iniciativas, como foi um pouco esse caminho. E também debater no final, ao longo da discussão, se a gente ainda precisa de blog, que é uma ferramenta quase da idade da pedra, pensando nas pessoas do mundo moderno de hoje em dia, que tem o Snapchat e outras ferramentas muito mais fáceis e rápidas. Então, eu trouxe um dado aqui da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, do ano passado, que foi feito pela Secretaria de Comunicação Social. É um relatório bem extenso e interessante que compara diferentes mídias, jornal, revista e internet. No capítulo especificamente de internet, é um pouco daquele tópico que eu queria levantar, né? Primeiro ele faz um dado geral, que é interessante, que mais ou menos metade dos brasileiros usa a internet de alguma forma, e que boa parte dessas pessoas usam várias horas por dia, chegando a valores interessantes, como diz no final do relatório, valores superiores aos obtidos pela televisão. Isso para mim é muito interessante, porque isso não fala diretamente só de jovens, mas fala de uma média geral, de que os valores de pessoas, gente, números de horas dedicadas a uma mídia, tanto durante o dia ou durante o final de semana, chegou pela primeira vez em 2015 a ultrapassar a televisão, né? Isso é um dado interessante, mas também o que essas pessoas estão fazendo diretamente na internet. Na televisão você tem uma posição relativamente passiva, você assiste um programa, o que o produtor está querendo passar você assiste. Você tem propagandas ali, você pode mudar de canal, mas o conteúdo está sendo passado de forma relativamente passiva. Enquanto que na internet a pessoa tem muitas opções diferenciadas, ela pode fazer também diversas opções ao mesmo tempo, né? Ela pode estar assistindo um vídeo do Rafael, escrevendo no Twitter, e a geração atual faz melhor do que a gente, isso inclusive, né, de multitarefa. E é exatamente isso que outra pesquisa também no ano passado comprovou, que as pessoas estão na internet, ok, mas só que boa parte dela está em rede social. É claro, trocando informação, está lendo coisas, compartilhando notícias, mas a gente vê que a quantidade de horas que os brasileiros, aqui especificamente do Brasil, passam nas redes sociais é mais ou menos por volta de 650 horas por mês em redes sociais. E isso é 250 horas a mais do que navegando em grandes portais, lendo notícias ou lendo o meu blog, especificamente, e outros blogs. Então, isso é um dado interessante. Muita gente se preocupa com esse dado, ou normalmente a pessoa em colégio fala assim, esses alunos só ficam no Facebook, não fazem mais nada. Mas eu encaro esse dado como uma boa estimativa do potencial que a gente tem para encarar, porque essa galera está na internet vendo um vídeo de gatinho, mas de repente pode estar um minuto depois vendo um vídeo do Rafael sobre matemática, ou vendo um vídeo de pessoas do Science Vlog sobre assuntos interessantes, conteúdo, repassando isso. A questão está em como que a gente atinge esse público diferenciado, né? Então, baseado nesse potencial, esses dados são recentes, né? Mas baseado nesse potencial da internet, que hoje em dia passou do potencial e virou realmente uma realidade, surgiu a iniciativa do Science Blogs Brasil, né? Eu já tinha um blog antes de entrar nessa iniciativa do Science Blogs Brasil, que é mais ou menos de 2008. Já existiam alguns blogs, que é aquela ferramenta que a gente escreve texto na internet, basicamente isso, podendo ser multimídia. Na idade da pedra da internet era assim que as pessoas se comunicavam, não tinha muitas redes sociais, mas era um lugar democrático, gratuito, que você podia publicar textos e as pessoas podiam acompanhar de alguma forma. Então existiam blogs isolados. No Brasil, os primeiros blogs de ciência que foram catalogados são de aproximadamente 2001, 2003, começaram a surgir algumas iniciativas isoladas, o meu blog é de 2006, por exemplo, mas em 2008 surge o Science Blogs Brasil, e o interessante, como eu falo no título, que é melhor estar junto que sozinho, principalmente em uma época em que as redes sociais ainda estavam engateando, então elas não estavam tão fortes como hoje. Então, quando você escreve um blog, você escreve um texto quase que para você mesmo, né? Se você não compartilhar ele, você escreve é como você publicar um jornal e deixar ele parado em algum lugar. Se você não compartilhar ele, se você não chegar a outras pessoas, esse texto não anda e ninguém lê. Então, quando você está num portal, que essa é a ideia principal do Science Blogs, é um guarda-chuva de blogs sobre o mesmo tema, no caso especificamente ciência, você junta pessoas que escrevem sobre temas sobre a mesma temática e pessoas que gostam dessa temática podem entrar e levar de blogs diferentes. Então, às vezes, um blog pequeno pode estar junto com um blog um pouco maior, que tem mais público, e eles trocam o público entre eles com o mesmo interesse. Na verdade, essa é a mesma ideia de um portal de notícias do G1, que tem notícia desde gatinhos na internet até política e outras coisas.
Então, juntar realmente parecia uma boa ideia na época. A ideia não foi uma ideia nossa do Brasil, a gente acabou entrando com a versão brasileira de um portal maior. Mas a gente tinha iniciativa no Brasil, a gente acabou sendo englobado por essa iniciativa que tem em 2 línguas, em inglês, em alemão e em português nessa época. E hoje em dia, o que eu botei ali é um retrato de hoje em dia do Science Blogs. Na verdade, a gente tem aproximadamente 48 blogs e reúne de tudo. Quem escreve, muita gente tem dúvida sobre isso, quem escreve esses blogs são autoridades da ciência. Existem professores de universidades públicas do Brasil inteiro. Existem pesquisadores, nós temos um pesquisador da Embrapa que escreve um blog especificamente sobre coisas ligadas à agricultura e solo, que é bem interessante. Pós-graduandos em geral são pessoas que estão mais animadas, como eu entrei no mestrado, que tem mais tempo disponível, que depois percebem que não tem tempo, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. E como eu falo, amante da ciência que realmente existe. Um dos colegas do Science Blogs Brasil, que está desde o começo da iniciativa, ele trabalha num cartório. E o que tem a ver com ciência? Ele é apaixonado por ciência, ele tem uma formação em engenharia, mas no final ele acabou seguindo um outro caminho de vida, mas ele gosta de ciência. E para mim esse é um público muito interessante, que a gente realmente gosta de ciência, que lê sobre ciência, mas não tem formação na área. Então ele pode pesquisar e conversar com as outras pessoas sobre o que ele pesquisou, sobre o que ele estudou. Então é um momento de troca e não só de autoridade sobre quem está escrevendo, né? E hoje em dia a gente tem aproximadamente mais ou menos 250 mil acessos por mês. Comparado com o vídeo no YouTube, como eu mostro para frente, não é tão grande assim, mas é com certeza maior do que os blogs sozinhos, então, os blogs sozinhos, né? Essa união de blogs no mesmo guarda-chuva acaba ficando interessante. E essa aqui é a cara que eu coloquei ali do Science Blogs atual, né, dos textos, né? São de blogs diferentes, então ali são 2 blogs publicaram textos diferentes, estão na mesma linha do tempo. Então a ideia dos Science Blogs era mais ou menos essa. Junto com o blog surgiu a ideia de que o blog é uma ferramenta democrática. Eu tenho um blog, mas eu não escrevo só de ciência dura nele, todos os posts. Alguns posts eu escrevo sobre artigos que eu li da minha área, que é minha área de tecnologia, minha área de formação. Eu pego o artigo, leio ele, tento passar a ideia dele de uma forma um pouco diferente, passo um contexto histórico, coloco uma figura engraçada, boto um vídeo e tenta passar esse texto de uma forma um pouco diferenciada do que um artigo científico, um pouco mais duro. Mas nem todos os meus textos são especificamente sobre artigos científicos. Eu falo de política, faço piada com outras coisas. Então o blog acaba sendo uma coxa de retalho de vários textos que são sobre o mesmo tema, que é da minha área, mas acaba sendo um pouco confuso, porque alguns são mais sérios, outros não tão sérios. Então essa ideia desse research blogging, que começou, ele é bem antigo na verdade nos Estados Unidos, de 2006, 2005 se não me engano. No Brasil também ele chegou nessa onda de blogs, de explosão de blogs, e eu acabei sendo chamado, junto com o Atila e mais pessoas, a fazer a versão em português desse site. Qual é a ideia dele? Ele faz uma concentração de posts específicos que tratam de artigos publicados em periódicos. Então a ideia é juntar posts de blogs aleatórios que tratam de pesquisa realizada por pares. Então acaba sendo uma discussão acadêmica dentro de blogs e isso acaba sendo como se fosse um certificado. Quando você entrar no post, você vê esse selo ali que está na esquerda, você vai entender que aquele post alguém está tratando de um artigo de uma revista. E nesse site ele concentra esses artigos. Então foi uma ideia de acadêmicos que publicavam em blogs de tentar separar um pouco e filtrar um pouco esses posts. Mas ainda usando a mesma ferramenta blog, ele só concentra esses posts. Então, antigamente na internet, quando a gente usava, nessa época de 2007, 2008, a internet era bem mais lenta que hoje, cada vez a gente melhorou mais a internet, mas cada vez mais a gente vê um aumento de velocidade na internet. Então isso acaba propiciando que outras mídias diferentes, só texto, como um blog, texto, uma foto, acabam propiciando outras mídias a aparecerem e ganharem força. As pessoas hoje em dia acessam via celular, internet, e consomem conteúdo via celular, mas você precisa de uma internet rápida. A partir dessa ideia, começou-se a cogitar outras possibilidades de mídia. Na verdade, a mídia é mais antiga, que é transmitir áudio pela internet, mas também foi abraçada por pessoas que querem divulgar a ciência na internet, que é o que eu chamo, são os podcasts. Podcasts, na verdade, eu chamei, é o Netflix do rádio. O que seria isso? Porque, na verdade, também, como comparação com a televisão, é uma forma mais ativa de consumo. Você não precisa estar ouvindo um rádio que é um programa transmitido ao vivo naquele momento. Você pode ouvir um programa que foi gravado há anos atrás e pelo seu celular, pelo seu computador. Então, o aumento da velocidade da internet acabou propiciando que o áudio passasse a entrar como uma ferramenta. E como o áudio complementar ao texto, você passou a transmitir informação e assuntos de uma forma diferenciada. E aqui eu coloquei alguns exemplos de podcasts, que são esses programas de áudio transmitidos pela internet, brasileiros, especificamente sobre ciência. É um público que está começando a crescer muito mais. Ele, na verdade, parece um meio do caminho, entre texto puro, e imagens e vídeo.
é o áudio, que eu uso muito no ônibus, o trajeto da minha casa para o meu trabalho, que é muito longo no trânsito, você pode escutar programas. E eu coloquei 2 especificamente ali, que eu inclusive participei deles, que o da esquerda é o do podcast Dragão de Garagem, que é formado dentro do Science Blocks por pós-graduandos com interesse em ciência. Nesse eu falei sobre espaços de ciência no Brasil, participei de uma conversa, na verdade é como se fosse um debate com algumas pessoas com formações diferenciadas sobre aquele tema. E na direita eu participei do SciCast, que é um outro podcast específico de ciência. E esse eu acho interessante também, o diferencial dele, porque ele é feito por pessoas que não têm formação científica. Quem faz esse podcast são pessoas de diferentes áreas, não formados em ciência especificamente, mas que estudam, debatem sobre o assunto, trazem um especialista no tema. Esse cerveja, eu entrei lá, eu trabalho com cerveja em casa, eu faço cerveja em casa, então eu falo um pouquinho da ciência, de como se produzir cerveja em casa, de levedura, de processos, que a gente puxou um pouco nessa temática. E ali embaixo também tem outros podcasts brasileiros, iniciativas interessantes, que eu recomendo muito vocês a conhecerem e compartilharem. Pode entender que é um podcast recente, também em formato de debate. Fronteiras da Ciência é um podcast bem antigo, que é feito pessoal lá da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, que ele trata também em formato de debate, com 2 professores trazendo convidados, em formato mais de rádio, como se fosse um debate ao vivo, mas também fica guardado e arquivado na internet. E o Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política internacional e história, também muito interessante, fugindo um pouco de ciências biológicas e exatas, que é mais a temática dos outros podcasts. Então eu recomendo muito, são iniciativas interessantes, feitas por pesquisadores e amantes de ciência em geral brasileiros e portugueses, que são mantidas até hoje. Então eu acho que é bem legal esse meio do caminho. E é claro que com o aumento da velocidade da internet, você chega a possibilidade de colocar mais uma mídia, a transmitir essa mídia da internet, que é vídeo. Vídeo. Como é que funciona um vídeo na internet? Hoje em dia, a gente sabe, e o Arthur vai falar mais pra frente, é uma mídia muito fácil de ser consumida. Você não precisa estar lendo, você não precisa estar preso para ter muita atenção à leitura, ou às vezes as pessoas consideram muito chato você ler um texto muito longo. Normalmente textos na internet são consumidos de forma rápida, são vídeos curtos, só em parte, porque tem alguns vídeos longos também que acabam tendo sucesso. Mas alguns vídeos normalmente tem um vídeo curto, que tem uma temática interessante, que tem uma música, que leve a pessoa a consumir aquilo de forma rápida. E hoje em dia isso é feito também via celular. Eu coloquei especificamente essa iniciativa aqui, que é a Nerdologia, que é do Ashley Amarino, que está ali na foto, que é um colega meu que começou o Science Blogs do Brasil, é um dos fundadores do Science Blogs do Brasil. Escreve até hoje um blog lá, que é o Rainha Vermelha, que está junto comigo no Science Blogs. Mas chegou uma época que ele achou que o blog é uma mídia interessante, por que não fazer algo diferente? E ele, junto com um grupo de pessoas que tem um canal na internet de vídeo, mas também iniciativas de áudio, outras focadas no público nerd, que é o Jovem Nerd, eles têm um grupo de iniciativas focadas em um público que o Ashland considerou, conversando com ele, que é ávido por ciência. São pessoas que gostam de estudar, gostam de ler, gostam de ciência em geral, de astronomia, de viagem no espaço. Então, por que não você pegar e tratar de um tema científico, mas através de uma via diferenciada, de uma linguagem diferenciada, e principalmente dentro de um tema? Então, ao invés de você falar, vou falar sobre ciência no meu canal, eu vou falar sobre cultura nerd, vou falar sobre filme de ficção científica, mas trazendo um viés científico. E é exatamente isso que ele fez. Eu trouxe ali 3 exemplos de vídeos que estão no canal dele atualmente, essa Nerdologia, e a gente vê que a quantidade de acessos por vídeo é uma coisa estapafúrdia, né? Chega a 1 milhão de acessos o último vídeo ali sobre o buraco negro. E eu acho que, imagina um pesquisador que trabalha com buracos negros vai colocar um vídeo dele na internet, conseguiria 1 milhão de visualizações. Então, a gente, através de vídeo, é uma ferramenta muito interessante, você consegue atingir um público muito maior pela facilidade. As pessoas preferem e gostam de consumir vídeo na internet. Então, eu acho que está tendo bastante sucesso nessa iniciativa e continua até hoje fazendo vídeos sobre essa área e principalmente misturando essa temática. Então é interessante essa iniciativa que mistura tema, ele não fala só de ciência, ele fala de ciência dentro de cultura nerd, de cultura pop em geral. E isso é bem interessante. Eu não faço vídeo na internet, não tenho canal, como o Rafael e como o Átila, mas eu já participei de algumas iniciativas de vídeo na parte de roteiro, de ajuda em roteiro. Trabalhei na Nerdologia em um dos capítulos sobre a falta d'água, ajudando no roteiro. E também outro canal interessante, também feito por gente do Science Blogs, que é o Minutos Psíquicos. Esse especificamente foi sobre o tema de biologia, que é a minha área, quanto custa uma floresta. Então recomendo esses 2 vídeos, quem quiser dar uma olhada, são bem legais. O Minutos Psíquicos ele tem aquela pegada de desenhar, ele conta uma história desenhando com um narrador de fundo, que é uma maneira bem interessante de passar conteúdo, de aprender a atenção das pessoas. É claro que, de novo, a gente tem vídeo na internet, o Átila fez o vídeo dele, o Rafael também, e outras iniciativas de vídeo na internet isoladas, separadas, de pessoas que gostam de ciência, falam de ciência, mas estão cada um no seu canal, transmitindo, tendo o seu público. E por que não
surgiu a ideia de termos pessoas produzindo conteúdo, de novo, sobre ciências separadas. Por que não juntar, né? E a partir daí que veio a iniciativa, que é extremamente recente, deve ter aproximadamente uns 3, 4 meses de idade, que é fazer um Science Blogs Brasil, que guarda a chuva de iniciativas individuais, mais de vídeos. Então a ideia foi feita pelo Rafael, que tem um blog também no Science Blogs, está até hoje lá, ele agora é o coordenador da rede do Science Blogs, de juntar, conversar com as pessoas que fazem vídeo na internet, inclusive o Rafael também faz parte dessa iniciativa, e vamos juntar e acaba que cada um ajuda o outro, canais de novo, canais grandes ajudam os pequenos, compartilham o público, então você acaba ganhando força por estar juntos na mesma rede, fazendo parte da mesma rede. Então hoje em dia nós temos, basicamente, eu não trabalho diretamente com canais, mas eu ajudo um pouco nessa estrutura, de pensar a estrutura junto com o Rafael. Nós temos hoje em dia 22 canais de ciência participantes dessa rede, e quando você junta vários canais, né, você forma essa quantidade de pessoas. Tem mais de 1 milhão de inscritos nesses canais, que recebem esse conteúdo diariamente. Quando alguém publica um vídeo, recebe lá isso no e-mail dele, ou na tela dele, na timeline dele. E somando todos os canais, temos mais de 53,5 milhões de visualizações. Visualizações são pessoas que pararam e assistiram aquele vídeo. Não precisa ser até o final, mas que dedicaram tempo a assistir aquele vídeo, que é um número bem impressionante. Então isso mostra qual o potencial de atingir pessoas que um vídeo tem. Isso eu estou tratando aqui de pessoas que falam sobre ciência. O Astro tem um canal com animações, um canal com música, que é bem fácil de consumir, mas tem pessoas no Science Vlogs, por exemplo, que tem vídeos que é na verdade o canal do Pirula, que é um vídeo que a gente chama de vlog tradicionalmente. Esse termo vlog foi criado para pessoas que colocam a câmera na frente dela e falam para a câmera. Esse Pirula, que é um biólogo de São Paulo, que está no Science Vlogs Brasil, tem um canal do Pirula, que ele produz vídeos que chegam a 1 hora e meia de duração, que é ele sentado falando com a câmera. E isso é quase um caso a ser estudado, o Pirula sabe disso, porque você prender a atenção de uma pessoa por 1 hora e meia é uma coisa realmente complicada. Mas o Science Vlogs Brasil reúne vídeos de todas as maneiras, tanto vlogs tradicionais, sentado, cara, câmera, como nerdologia e outras iniciativas bem diferentes, de desenhos. Então vale a pena visitarem, conhecer a iniciativa, compartilharem. São pessoas que estão tentando colocar conteúdo de qualidade na internet em formato de vídeo. Mas aí para mim surgiu uma grande questão. Eu faço blogs desde 2008, tenho meu blogzinho também parado, mas às vezes eu escrevo nele. E eu pensei assim, vamos fazer um exercício. Qual seria, conversando com alguém hoje em dia que quer trabalhar na internet, quer falar sobre conteúdo, que nem eu na época que eu comecei meu blog, assim, que não conseguia se segurar, você lê uma coisa e não conseguia deixar só para você, quer conversar com as pessoas, discutir isso. Então, qual seria, conversando com alguém hoje, não naquela minha época que só tinha blog, que não tinha outra possibilidade, qual seria a melhor mídia, entre aspas, né? Qual seria a melhor mídia para investir? Então eu pensei numa métrica simples, que seria o número de acessos. Então eu peguei o número de acessos do meu blog do mês passado, de maio de 2006, e resolvi fazer quase uma terapia de quantas pessoas me leem os meus posts no meu blog, que do mês passado deu aproximadamente por volta de 5, 6 mil pessoas não, acessos, né? Eu tentei igualar isso em acessos ao meu blog, que é uma métrica que a gente utiliza nesse mundo. Então eu tive basicamente 5 a 6 mil contando todos os meus posts, pessoas que chegaram pelo Google ou diretamente pelo post, contando tudo no meu blog, 6 mil acessos que eu tive. Aí eu resolvi fazer uma coisa, não sei se depois disso eu acabo ficando triste, sei lá, conversar com minha esposa, com meus pais, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida, será que vale ainda? Então, fazer uma comparação simples, eu conversei com a Átila, me dá o número do seu canal do mês passado, o número de acessos. Na verdade, no YouTube é visualizações a vídeo, no meu são acessos, é um pouquinho diferente, mas dá a mesma ideia. Então a Átila falou assim, me dá um númerozinho básico dele, que é de acessos em maio. Então o canal dele é Nerdologia, somando todos os vídeos, ele teve mais de 3 milhões de acessos em um mês. 3 milhões de visualizações em vídeos dele que tratam sobre ciência, mesmo tendo uma carapaça pop e fácil de digerir, tem muita ciência dura, ele cita artigos, cita livros, 3 milhões de visualizações. Olhando esses números, além de depressão que eu venho à minha cabeça, eu penso assim, mas será que essa é a melhor métrica para se medir qual seria a melhor mídia? Existiria uma melhor mídia? E uma pergunta geral, se a partir desses números, será que a gente não precisa mais de blog? Eu fecho meu blog, boto uma placa, sei lá, tento fazer um vídeo que daria completamente errado provavelmente, mas será que a gente ainda precisa de blogs de ciência? Eu vou tentar defender um pouquinho isso com 2 slides rápidos. O primeiro, esse slide aqui trata de uma pesquisa feita por 2 pesquisadores americanos, na verdade uma pesquisadora e um pesquisador americano,
que o interessante é que essa pesquisa foi feita para entender quem lê e por que lê blogs de ciência em geral, e ela foi financiada por financiamento coletivo na internet, que pessoas pagaram querendo saber sobre isso. E agora apagou. Não sei porquê. Talvez eu parei de mexer por muito tempo, né? Pode ter falado mal. Ah, sem bateria, desligou totalmente. Mas eu acho que a gente pode continuar, senão para não parar. Eu posso. Então, eu ia mostrar um slide ali, esse vídeo estão vendo o slide ali. Era uma pesquisa interessante, foi financiada por financiamento coletivo, então pessoas, que nem a gente aqui, deram um dinheirinho para ajudar os pesquisadores a entenderem melhor o público deles de ciência. E o que essa pesquisa viu, são dados iniciais ainda, tem um link lá. Na verdade, a minha apresentação já está na internet, então depois podem acessar e pegar a apresentação. E a pesquisa, os dados iniciais dela é que a maior parte do público são pessoas um pouco mais velhas, mais de 30 anos. São pessoas que consomem muito conteúdo na internet. E são pessoas que normalmente não compartilham muito conteúdo, então elas leem, praticamente como estão lendo um livro, eles leem conteúdo e conversam entre amigos, mas não compartilham tanto em Facebook e outras ferramentas. Então, realmente, a maior parte das pessoas que leem blogs de ciência, claro, nos Estados Unidos, a pesquisa teria que ser feita no Brasil, são pessoas que concentram muito conteúdo, leituras de conteúdo no verdadeiro nicho. É um público que não é tão grande, lá também não é tão grande, um pouco maior, porque daqui não é tão grande. É verdadeiramente um nicho, são pessoas que leem conteúdo escrito, não compartilham tanto, pessoas um pouco mais velhas. Valeu, cara. Então acaba que, com certeza, não é como se fosse um vídeo que atinge 3 milhões de pessoas. Né? É um nicho, é pequeno, mas são pessoas que consomem conteúdo, pessoas que têm uma relativa importância, têm alto grau de escolaridade, então é um público um pouco seleto. É claro, não é tão democrático, um público, não é um público tão aberto, mas existe um público, então é um nicho. Então, independentemente do que vai acontecer com os acessos aos blogs, que está caindo, muita gente fala que existe uma crise mundial, as pessoas passam a consumir só vídeo. Será, né? Assim, existe um nicho, eu acho que a tendência dele talvez não seja morrer. E é o que eu trago nesse próximo slide aqui, é de uma pesquisa que ainda não foi publicada. Na verdade, 2 colegas meus fizeram essa pesquisa e me passaram esse slide, que é a Sibeli e o Takata. E é um gráfico interessante, que eles fizeram um levantamento desde o início, isso aqui são só blogs de ciência no Brasil, em português. Então é um levantamento que é difícil você conseguir correr atrás disso. Os primeiros lá desde 2002, 2003, chegando até o final do ano passado. E a gente vê uma curva que dá uma certa tristeza inicialmente. Né? Você vê um pico, e eu botei a setinha ali com o Science Blogs Brasil, começando, o meu blog também começou por ali, e existe uma estabilização, um platô e uma tendência de queda ali, clara. Né? Então você pode imaginar algumas coisas dessas. Essa tendência de queda pode surgir, essa curva pode ter vários efeitos, a gente não viu dados depois ali, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas um dado importante para entender um pouco essa curva de blogs ativos, ali são números de blogs pelo tempo. Né? É uma informação que é citada nesse artigo deles, que eles vão trabalhar um pouco mais na frente com esses dados, é que eles calcularam uma vida média de blogs de ciência em português, bem específico. Eles calcularam em mais ou menos 4,8 anos, com um certo desvio. O que isso quer dizer? Quer dizer que os blogs, realmente blogs antigos, existem vários motivos de por que eles têm essa vida média, né? As pessoas não conseguem manter. Eu, por exemplo, comecei meu blog no mestrado, mas como eu sou cabeça dura, eu continuei ele mesmo, devagar, e ele continua ainda no ar, e relativamente vivo. Essa medida de vida do blog seria postar alguma coisa no último ano, que é fácil de manter até eu consigo. Então, o que eles viram como dos problemas e possíveis soluções é a renovação. É tentar entender por que as pessoas novas não têm a mínima vontade de fazer um blog, mas têm a vontade de fazer um canal no YouTube ou um Snapchat. Será que as pessoas, o que a gente precisa fazer para essa renovação realmente acontecer? E se de repente essa renovação acontecer, essa curva pode ter uma posição diferenciada, pode não cair, ou pode cair, mas existe uma ideia que ela pode cair, mas de repente manter um platô mais embaixo de excessos. Então, para convocar essa renovação, é importante que as pessoas conheçam os blogs para ver, primeiro, para que eles servem e a importância deles. O blog é uma ferramenta interessante, de conteúdo, de forma fácil, simples, mas para você entender como é que funciona um blog, para que serve um blog e essa comunidade, é interessante conhecer os blogs. Essa iniciativa é interessante, é de 2013, foi feita por um homem só, basicamente. Você pode entrar no site e conhecer quem é ele, o que ele faz.
ele reuniu num site a maior parte dos blogs que na verdade são enviados para ele cadastra no site. E fica como se fosse um site que ele faz publicação de posts dos outros blogs, ele reúne esses blogs, ele concentra essas postagens. Então, para você conhecer a maior parte dos blogs ativos de ciência em português, é só entrar no site e ver o que está sendo publicado. Então, blogs de diferentes áreas, pesquisadores, de alunos, de pessoas em geral, que são publicadas pelo site dele, e a maneira que eu uso mais para ver essas postagens é através do Twitter. Tem o Twitter deles que também publica no Twitter. A cada vez que sai um post novo, é publicado no Twitter. Então, para você renovar essa geração de blogs de ciência, tem que entender, conhecer mais e entender esse movimento, a importância dele. Então, é importante conhecer esses blogs. E uma coisa, eu estou falando de blogs em geral aqui, eu fazendo essa apresentação essa semana, eu pensei em uma coisa assim, depois de fazer aquele gráfico e ficar deprimido, né, dos acessos, eu pensei, claro, né, olhando o gráfico ao longo prazo, tem uma tendência a diminuir, talvez, da formação de um platô. E eu lembrei muito de comparações que fazem entre mídias, né? Tem muita gente que fala assim, as pessoas não compram mais livro. No Brasil você vê que os dados têm uma flutuação, mas esse dado que é relativamente triste, né? Tem uma queda de venda de volume de livros no Brasil do ano passado para esse ano, considerando os meses especificamente da pesquisa. Isso é triste? Existe uma variação, no ano que vem pode aumentar um pouco. É um público, é um nicho? É um nicho. Mas por isso a gente vai parar de escrever livro, né? Então, o que eu imagino olhando esses dados, a gente tem um público potencial imenso. E a gente trabalha com divulgação, com educação, que a gente pode explorar. Esse público que hoje em dia não gosta de ler, que não compra livro, ou que não lê blog porque acha chato, que só quer ver um vídeo rápido, sem conteúdo, não um vídeo bom como o Rafael, mas um vídeo rápido, sem conteúdo. Será que essa pessoa, a gente pode convencer ela, ou ela pode começar a gostar? Eu acredito que sim, e é por isso que eu mantenho o blog, e por isso que eu tento convencer as outras pessoas a terem blogs e outras iniciativas, não só blogs, mas defendendo do meu lado, né? Então acho que a gente tem um potencial muito grande, considerando aquele dado lá no começo que metade só dos brasileiros tem acesso à internet, o que é uma coisa boa, né? Pensando que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, mas a gente tem 100 milhões de pessoas que não usam internet. E essa galera pode começar a consumir internet, ler blogs, ver vídeos e também começar a comprar livros. Então eu encaro que, já fechando, sem querer me alongar muito, para levar para casa eu tenho 3 mensagens rápidas. Primeiro que eu acredito, como eu falei no último exemplo, que como essa semana, que blogs de ciência são como os livros da internet. É claro que isso é um exemplo ridículo, mas a ideia é essa, é quase isso, né? Pensando nisso, de diferentes mídias, né? Já explicando pelo segundo tópico que cada mídia tem seu espaço. Os livros, os blogs, eu acho que não vão morrer, eles vão manter o seu espaço de nicho, tem o seu público e suas características específicas. Então, produzir conteúdo para cada mídia, você tem que pensar em quem consome ela, em quais são as melhores formas de você produzir, de atingir o seu público, de conversar com ele. Então, cada mídia tem o seu espaço, tem o seu público, suas características. E é claro, uma coisa importante, um recado importante, não importa de que forma você vai produzir conteúdo na internet, produza, para ontem. Se você gosta de conteúdo, se você estuda, tudo que você estudou na faculdade, você pode produzir conteúdo sem ler nada. Você pode ler 2, 3 textos, complementa aquilo que você já sabe e faz um texto na Wikipédia, faz um blog, faz um vídeo. O importante é competir com a quantidade de conteúdo ruim que existe na internet. E se a gente não competir, o conteúdo está lá. Eu lembro de uma palestra do Acha que ele fez um vídeo, se não me engano, sobre Zika, e ele botou no YouTube. Se você entrar no YouTube, você escreve Zika, e você anda, as 4 primeiras páginas só tem teoria da conspiração, pessoas loucas falando que não existe, que é causado pela vacina, e coisas aleatórias. E o vídeo dele atualmente passou a ser um dos primeiros da página. Então ele está produzindo, contribuindo diretamente com isso. Então é muito importante contribuir de alguma forma, e por isso convido, vamos à luta, até combinando com o meu último slide. Assim, só para finalizar, não quero botar política em voga, mas para contribuir, para melhorar a condição de ciência no Brasil, tanto de pesquisa como de divulgação, eu acho que a gente tem que ir para a rua e ir para a luta. Literalmente, ou ir para a internet e falar, e discutir, e colocar o assunto em pauta. Então, muito obrigado, meus canais estão em cima e espero ter ajudado a discussão.